Não. Agora foi. Milton César. Presente. Tudo bem? Tudo bem, cara. E aí? Tudo bem também. Será que está gravando? Tá gravando. Aqui tá gravando. É sempre um mistério para mim aqui, mas vamos embora. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Este é o número 58 e o tema de hoje é o poder de nossas escolhas. Como sempre, vou fazer uma pequena introdução aqui, explicar de onde veio essa inspiração e quais são as ideias iniciais para que depois você pegue o trem andando aí e faça suas considerações, ok? Bora. Pegar trem andando. Oi? Pegar trem andando é comigo. Bora lá. Bom, eu estava assistindo uma palestra de um cara que acho que você conhece pouco, que é o Rupert Sheldrake. Uau, genial. E ele menciona, vou colocar depois o link aqui, eu não lembro o título da palestra nem nada, depois eu coloco o link do vídeo aqui direitinho que eu guardei, mas ele menciona em um determinado momento a respeito daquela equação de Schrödinger, né? Que estabelece que você, através dessa equação, você consegue estabelecer todas as probabilidades possíveis de ocorrerem, né, até um determinado momento. Então, ela possui essa função de estabelecer tudo que pode ocorrer a partir de dadas condições iniciais, né, presentes ali no universo quântico. Estamos falando de mecânica quântica aqui, né? Bom, antes de mais nada, é bom também deixar claro para todo mundo que eu não sou físico, não entendo nada de física, né? Sou simplesmente um bisbilhoteiro, um curioso. Então, pode ser que eu fale muita besteira por aqui, mas vou tentar falar o menos possível, né? Para não, obviamente, incorrer em menos besteiras, né? Mas, então, em decorrência disso, né, cara? Porque, lógico, hoje em dia tudo é quântico, né, cara? Ficou um inferno isso. Então, um monte de gente se apropria dessas ideias para fazer tudo quanto é tipo de associação, etc. Então, precisa tomar cuidado com isso, mas de qualquer maneira eu acho que é sempre muito pertinente saber especular a respeito das coisas, né, cara? Que isso vai nos levando mais adiante, fazendo a gente se desenvolver melhor e conseguindo enxergar novos horizontes. Bom, pois bem, então ele menciona justamente nessa palestra que essa equação de Schrödinger, ela objetiva trabalhar com essas probabilidades a partir de condições iniciais, porque tudo está ocorrendo ao mesmo tempo naquele universo quântico, né? E a partir do momento que você escolhe determinada condição, você consegue medir. Ali passa a existir um elétron, que até então era uma probabilidade, havia uma probabilidade de o elétron estar ali, ou qualquer outra partícula subatômica, e a partir do momento que você escolhe ou interfere com algum tipo de aparelho, alguma forma de mensurar aquilo lá, é que você finalmente colapsa, né, que eles chamam de colapso de função de onda, né? Todas as probabilidades se colapsam em apenas uma possibilidade e o elétron aparece exatamente ali onde você mensurou, né? A gente poderia também até adentrar um pouco no experimento da dupla fenda, mas não sei se vem ao caso aqui no momento, cara. Talvez não seja o momento apropriado. De qualquer maneira, eu achei interessante ele mencionar isso e fazer essa analogia de que a consciência ali do experimentador, né, do cientista, do pesquisador que está ali naquele momento trabalhando diretamente com aquele universo subatômico, interfere diretamente no resultado do experimento, né? E de que a consciência da pessoa e a mente da pessoa, do grupo de pessoas que estão ali estudando, não conseguiriam ficar dissociada na maneira como a física clássica menciona, que existe um universo externo que não tem nada a ver com o universo subjetivo, as coisas são muito bem separadas. Nesse nível, nessa condição em particular do mundo microscópico, as coisas ficam muito juntas, né? E de que o poder da consciência ali tem realmente essa capacidade de estar interferindo nos resultados, e isso cria um grande problema dentro do paradigma clássico, né, estabelecido. E aí ele faz essa analogia justamente que esse seria, em uma pequena escala, aquilo que a consciência humana é em larga escala, porque nós também, na condição de nossas consciências, temos um campo de possibilidades e um campo de probabilidades que estão ali à disposição, né? E que a gente sempre faz essas escolhas, né, baseado em uma série de critérios ou uma série de elementos ou desejos, enfim, uma série de condições. E aí, a partir desse momento que você escolhe, aquilo se torna realidade, né? Então, eu até menciono no descritivo, né? Se você tem uma série de atividades para fazer num sábado à tarde, você tem que ir ao supermercado, você tem que fazer um passeio, alguém te convidou para visitar determinado lugar,
e você, sei lá, tem que ir à farmácia, e você tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, não dá para fazer, você tem que escolher uma dessas atividades, e em função de uma série de coisas, você acaba escolhendo justamente aquela, e somente então aquilo passa a ser concreto. É como se numa realidade macroscópica, o colapso da função de onda também ocorresse, e apenas naquele determinado momento sairmos do campo das probabilidades e aquilo passou a ser fato. Você escolheu fazer aquela visita àquele amigo seu que te convidou para ir na casa dele e você vai até lá. Ali, aquilo passou a ser mensurável, realidade, e você pode chamar aquilo de fato. Até então, estava tudo dentro do campo das possibilidades e das probabilidades, né? Então, eu achei interessante ele fazer esse tipo de analogia e ele extrapola isso depois, na palestra ele segue outros rumos, mas eu queria falar a respeito disso hoje, o quanto que as nossas escolhas são responsáveis por definir aquilo que nós somos, no final das contas, né? E quanto que a consciência está relacionada ao poder de escolha, né? Vamos transitar, eu queria transitar através da natureza, né? De como os animais no campo instintivo tem esse poder muito reduzido de escolha, o que seria escolha, o que não seria escolha, objetos inanimados, de organismos vivos, como é que a gente diferencia uma coisa da outra através das escolhas. Então, é mais ou menos aí nesse oceano que eu gostaria de navegar. Então, eu passo a bola para você, se já quiser fazer os seus primeiros comentários. Fique à vontade aí. Muito bom. Como sempre, belo preâmbulo. Bom, várias coisinhas. O Sheldrake, genial. Para quem não conhece, vale a pena ir atrás. Se não me engano, esse ano ou ano passado, mas acho que esse ano está fazendo 40 anos da publicação do livro dele, Uma Nova Ciência, em que ele apresenta a teoria dos campos morfogenéticos ou morfogênicos, que é genial e que tem se consolidando cada vez mais. E pela qual ele trombou muito com uma parte substancial dos cientistas, etc., mas vale a pena. Ele também é muito famoso, pouco a gente sabe de vários outros estudos que ele faz com relação à consciência, mas também com relação à energia psi. E dois exemplos eu gostaria de dar aqui, que é muito legal. Ele tem um estudo que, inclusive, está vigente, você pode entrar no site dele e participar, que é pessoas que têm gatos ou cachorros em casa, os animais sabem quando o dono está voltando para casa. É muito legal, ele consegue medir isso. É muito comum o cachorro sair da posição dele e ficar na porta esperando. É impressionante os dados que ele tem. Ele tem dados coletados no mundo inteiro. E outro estudo que ele tem que é muito legal também é as pessoas que sabem quando estão sendo observadas. É impressionante, aquela coisa que você está assim, você olha para trás, alguém está te encarando. Ele faz vários experimentos disso, que diz, olha, existe um campo só que une as pessoas, não tem nada físico, mas as pessoas são capazes de sentir que o campo dela está sendo invadido por outras pessoas. Ele se meteu com isso também, é muito legal. Fecha parênteses. Concordo contigo, a gente já falou sobre isso. Infelizmente, ninguém entende nada da mecânica quântica, mas todo mundo usa quântico para tudo, né? Coca-Cola quântica, pizza quântica, perdeu-se. A única coisa que é certa a maioria não sabe nada, e que todos concordam a grande inovação trata-se do mundo microscópico, que a gente pode fazer analogia para o grupo macroscópico, mas é o universo microscópico, e isso também todo mundo concorda. A importância do observador. Quando o observador entra, existe o que você falou agora, o colapso de todas as outras possibilidades, tudo que existe são possibilidades e probabilidades. No momento que a gente faz uma escolha, o observador foca, todo o resto colapsa. E isso pode ter analogias com relação ao mundo macroscópico. E, por último, o que você falou é genial. O que é a nossa vida, a não ser o resultado das nossas escolhas conscientes e inconscientes, maior ou melhor, né? Felizes aqueles que são responsáveis pelas suas escolhas, reconhecem que fizeram boas e más, aprendem com os erros, refinam a sua capacidade de fazer escolhas e as melhoram com o passar do tempo. Felizes daqueles. Infelizes daqueles que não percebem e, ao invés de levar a vida, são levados por ela. Então, aí não tem jeito. Mas aí vamos desenvolvendo aí os assuntos, só que é bem legal. A famosa filosofia do Zeca Pagodinho, né, cara? Deixa a vida me levar. Mas, cara, de fato, existe essa questão, inclusive no texto descritivo desse vídeo, né, que é o aspecto, por exemplo,
dos hábitos, né, cara? Que a gente poderia adentrar um pouco nisso daí, para diferenciar uma coisa, um estado do outro, né? Então, a gente pode falar, o ser humano é um ser consciente, somos super conscientes. Nem tanto. Vamos devagar. O ser humano ele é muito caracterizado por ser uma criatura de hábitos, né? Então, o hábito geralmente, né, pode haver aí muitos hábitos que são conscientes, mas geralmente os hábitos eles são inconscientes, né? O hábito de dirigir um carro, por exemplo, é completamente automático, né? Você não fica mais pensando no que você tem que fazer, qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto passo. A coisa simplesmente acontece, né? Sem você estar consciente daquilo. Outras questões metabólicas que também fazem parte da nossa consciência, mas se encontram num nível automático e que a gente piraria se tivesse que pensar a respeito, respiração, batidas do coração, etc., que participam de forma automática, e a gente também não tem a menor ideia. E outros aspectos também que estão mais relacionados à atenção, à questão do foco, que também já foi provado, que a gente não consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, existem coisas ali por baixo ocorrendo que a gente não está percebendo, enquanto certas atividades que estão requerendo mais a nossa atenção, aí sim estamos focados, mas outras estão ocorrendo concomitantemente e a gente não tem acesso, né? A ideia do inconsciente também poderia entrar nesse grande cabedal aí de possibilidades de coisas que ocorrem que a gente não tem a mínima noção que estão ocorrendo, né? Então, eu acho que a gente pode definir realmente o maior ou menor nível de consciência por um certo grau de poder de escolha, né? Porque se a gente não precisasse escolher, cara, para que ter consciência, né? Ou, na verdade, a consciência se justifica pelo fato de você poder parar para escolher, né? De conseguir ter essa noção, poxa, eu posso ir por aqui ou por ali, qual que é o melhor caminho, né? O que vai me dar mais prazer, o que vai ser menos perigoso, né? Para onde que eu posso caminhar? Então, isso requer um ponderamento, né? Você parar, refletir, pensar a respeito, emitir algum nível de julgamento, né? Algum tipo de julgamento, algum tipo de conclusão é preciso ser estabelecido ali para você tomar aquela decisão, e aí, finalmente, você decide e escolhe, né? Então, isso eu acho que fica muito caracterizado como o poder de consciência, de autorreflexão, né? E o poder de autoconsciência, digamos assim, né? E que eu acho que, né, mais uma vez citando aqui o Bernardo Kastrup, ele foi muito feliz em dizer que isso é uma capacidade dos seres vivos, né? Lógico que existem níveis e níveis, né? Talvez infinitos níveis de consciência, a gente não faz ideia, mas nos seres mais simples, muito provável que haja aí uma forma rudimentar de consciência, digamos assim, onde o poder de escolha ele é bem menor, mas há ali ainda algum nível de escolha, e a partir daí a coisa vai tomando maiores níveis de complexidade, né? Então, acho que é bastante interessante, é bastante vasto a gente conseguir desenvolver esse aspecto, que eu já queria também passar a bola para você nesse sentido aí, se você quiser falar algo aí. Não, eu acho que é por aí mesmo. O pessoal da teoria integral assume que, desde dos quarks a nós, existem níveis de consciência. Não é chamado assim, é chamado talvez de preensão, mas existe algum nível de liberdade de escolha para fazer algum tipo de escolha, ainda que seja limitada. Uma ameba, ela vai saber reconhecer o que é um veneno, o que é um alimento. Ela vai saber. O quanto aquilo é incentivo ou não, ou a apreensão, ela está se mexendo ali. Algum nível de conhecimento do que está acontecendo ao redor existe. E falar em conhecimento, essa é uma outra dificuldade que a gente tem, que é a definição da consciência, que não só na consciência em si, mas do próprio linguajar. A gente tem esse termo consciência e conhecimento. O inglês usa o consciousness e o awareness de maneira diferente, e outras línguas usam outras coisas, e vai depender de que foco a gente está olhando. Uma coisa é certa, como você falou agora, temos essa ferramenta, vamos dizer assim, para uma palavra, na ausência de uma palavra melhor, chamada consciência, que a gente não entende muito bem, que sabe que existe ali, da qual passamos a maior parte do tempo desligados, inconsciente. Você deu o exemplo do carro, que é genial, mas mesmo, olha que coisa interessante, eu estou falando aqui agora, você está entendendo, você não precisa da consciência para entender o que eu estou falando. Se eu falar para você, preste atenção no que eu estou falando, tenha consciência disso, provavelmente você vai perder o raciocínio, porque vai focar no que eu estou falando e eu vou continuar indo. Você não está consciente da posição que você está sentado, onde o teu pé está falando, a gente não pode, como você falou, não dá para abarcar tudo.
E, voltando no tema do assunto, parece que a maioria das nossas escolhas é feita por base de hábitos ou impulsos, decisões inconscientes, das quais a gente tende a se arrepender. Outra característica muito interessante que você falou, que você me fez lembrar, nós, seres humanos, somos ditos como racionais. Mas, poxa, não tem nada mais irracional do que a maneira como a gente vive em geral, individualmente ou coletivamente. É absolutamente irracional. Nós não somos irracionais. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que é um psicólogo que escreveu, junto com o Tversky, o livro Rápido e Devagar, mostra por A mais B que nós não somos nada racionais. Muito pelo contrário, nós somos escravos dos hábitos que você falou e dos vieses. Nós somos totalmente ancorados nos vieses e nem percebemos. Além disso, esse é um problemaço, né? Mas além desse problema, se parasse por aí estava bom, né? Mas a questão é que a gente tende a achar que estamos no topo da cadeia alimentar, entre aspas, no topo de qualquer coisa que seja, em termos de consciência, e talvez em termos de planeta Terra seja verdade, mas não fazemos ideia do que possa haver por aí além, né? E se a gente parar para pensar também nas próprias pessoas, né? Mais uma vez, apelando aqui para as pessoas que passaram por experiências com substâncias alucinógenas, tiveram experiências transpessoais, a questão o estar em contato com uma consciência que é maior que o nosso ego, que transparece de que a coisa continua e não para aqui, né? Então, por isso que eu falei que a questão das escolhas, muito provavelmente, né, esse é o tipo de raciocínio que eu faço, criaturas mais desenvolvidas, né, seres extraterrestres do outro lado da galáxia, seja lá como a gente queira chamar isso, podem ter um nível de escolha muito mais abrangente e, consequentemente, mais liberdade do que nós, né? Então, é como comparar, que você está falando agora sobre a ameba, comparar certos animais, né, os animais superiores, né, que já têm um maior leque de possibilidades, primatas que conseguem construir ferramentas, passando por nós, e vai se saber onde que isso para, né, cara? Não existe, teoricamente, um limite aí para isso, né, cara? Então, é muito interessante. Você falou muito bem do pessoal que tem experiências transcendentais, né? O transpessoal é gigantesco, a gente não tem ideia. E as pessoas que vivenciam isso, e parece que experiências de pico 60% da população do mundo tem pelo menos uma vez na vida, e as pessoas que fazem trabalhos de meditação, contemplação ou com substâncias alucinógenas têm com mais frequência, né? É gigantesco, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Agora, por outro lado, parece, isso é observável, níveis de consciência maiores denotam capacidade de escolha melhores. E isso implica aprendizado de erros, aperfeiçoamento de vivências, exploração de erros diferentes e observação do que foi vivenciado antes. Isso é evoluir e crescer. Não é ausência total de erros, não, muito pelo contrário, cometer erros diferentes e continuar explorando. Uma coisa que a gente já falou também, uma característica clássica da criatura inteligente, em homenagem a Carlos Paz Verônica Wells, é explorar o universo. Não explorar no sentido do E maiúsculo, do exploit do inglês, de destruir, mas de investigar, de coabitar, de co-criar, de co-evoluir junto com tudo que está ao redor, não servindo-se de, mas ajudando no processo de desenvolvimento total. Isso não tem fim, não tem infinito. E níveis de consciência maiores promovem a possibilidade da gente fazer melhores escolhas. Vive melhor, é mais feliz, a gente pode até depois conceituar a felicidade, quem aprende com os erros, enxerga o que aconteceu antes, tem compaixão por si e pelos demais, envolve todo mundo no grande nós, não só eu, e continua explorando o universo para frente. Com certeza, né, cara? Uma coisa que eu queria falar também ainda, dentro desse espectro da relação da escolha com a consciência, né, cara? Pegar alguns exemplos, né? Porque, assim, quanto menor é o nosso nível de escolha, ou o poder de escolha, né, a gente pode dizer assim, né? Isso também está relacionado com maiores ou menores níveis de liberdade, né? Então, por exemplo, um exemplo que você mencionou vários episódios atrás, não vou lembrar agora nem a pau qual foi exatamente,
mas que você menciona sobre as experiências dos judeus nos campos de concentração, onde eles estavam, né, completamente submetidos ali àquela condição horrível, mas dentro da cabeça deles, eles ainda poderiam pensar do jeito que eles quisessem e fazer as escolhas, lógico, limitadas que eles estavam ali pelas condições, da forma como eles quisessem. Então, assim, mesmo um prisioneiro, a sua capacidade de escolher é extremamente limitada, né? Porém, no campo da consciência, ele pode, sei lá, cara, estudar, ler várias coisas ou pensar a respeito da vida de uma forma muito mais ampliada que, às vezes, uma pessoa aqui fora, né, que está trabalhando, que está vivendo normalmente, não vai ter esse mesmo nível de liberdade e esse mesmo poder de escolha. Por quê? Porque está dentro de uma condição mental paradigmática, cheia de recalques, cheia com depressão e uma série de outros percalços conscienciais que fazem com que essa pessoa, mesmo estando em liberdade, às vezes tenha menos poder de escolha que uma pessoa dentro de uma prisão, né, cara? É muito louco isso. Então, uma coisa está associada com a outra em termos de ser capaz de escolher, e aí entra a consciência, isso que o Rupert Sheldrake mencionou, da capacidade de você conseguir abranger o máximo possível esse campo de probabilidades, né? De você conseguir abrir o leque, abrir o foco para enxergar mais probabilidades do que aquelas que você sempre considera, né? Muitas vezes de forma, que você mencionou sobre os vieses, né? Muitas vezes de forma como eu posso dizer, enviesada mesmo, né, cara? De, olha, eu sou preconceituoso, então, pelo fato de ser preconceituoso, só existem duas possibilidades, né? Eu sou bom e você é ruim. Não existe outra condição, né? É muito louco isso. E isso está diretamente vinculado à estrutura de consciência. A pessoa, se ela não enxergar, se ela estiver lá só na casinha 1, ela não vai enxergar esse leque de possibilidades. Quanto mais a pessoa for crescendo nas estruturas de consciência, mais ela vê o leque. Mais ela enxerga para baixo que ela passou e para cima. Ela não vai ver tudo. Ela só vai ver tudo quando ela estiver lá no 7º, 8º nível. Mas quanto mais ela tiver, mais ela vai entender. Primeiro, aquela ideia da humildade, né? Só sei que nada sei. Quanto mais você cresce, mais você sabe. Não, é muito maior do que eu estou vendo. E consegue olhar para baixo. Você falou do nazista, foi do Viktor Frankl que sacou isso e que criou a logosofia, que disse, puxa, eu não decido o que eu vou comer, eu não decido onde eu vou dormir, eu não decido nada, mas como eu reajo a isso, sim. E ele dizia que ele conseguia ver por cada uma das pessoas que estavam com ele, quem ia resistir ou não, quem ia morrer ali ou não, pela capacidade. O Richard Bach, que sumiu, mas o grande autor do Fernão Capelo Gaimotta e tal, no livro 1, ele coloca também uma frase que é essa ideia. Eu não posso controlar as circunstâncias, mas eu posso controlar as minhas reações às circunstâncias em que eu estou. Né? Que basicamente é essa sacada. As pessoas não sacam isso. É muito mais comum dizer o quê? Não tive escolha. Exato. Exatamente. Não tive escolha. Escolha você teve. Às vezes a gente tem que escolher, como a gente já falou em eleições passadas, entre o terrível e o horrível. Ou como talvez a futura, entre o alien e o predador. Isso é horrível. O bom é poder escolher entre o ótimo e o excelente. Quanto mais a gente puder... E nem sempre a vida vai nos dar essa possibilidade, mas às vezes vai nos dar. Às vezes nós vamos ter escolhas difíceis. Acontecerá. Estar encarnado implica em fazer escolhas difíceis, né? Mas aí que está. A responsabilidade de assumir a escolha difícil, ser responsável por ela, arcar com as consequências, encarar o barco e tocar adiante. Legal, cara. Uma outra coisa que também pode gerar certa confusão, né, cara, e algumas pessoas fazem esse tipo de associação, né, bom, você mencionou aí sobre o pessoal da visão integral, como é que eles pensam, que eles associam a consciência, inclusive as menores partículas. O Bernardo Castro, ele questiona isso, né, cara, ele fala que tudo está na consciência, mas não é que tudo é autoconsciente, né. Uma coisa interessante é que se a gente analisa, por exemplo, os objetos inanimados, mesmo aqueles que possuem certos movimentos, ou se movimentam normalmente, como, por exemplo, carros, robôs, você pode fazer um robô se movimentar daqui para lá, etc. Olhando de fora, você pode falar, poxa, aquele ser ou aquele objeto está escolhendo, mas, na verdade, o carro está sendo dirigido por alguém, o robô foi programado tem todo um algoritmo lá dentro dele, né, com sensores que fazem com que ele tome uma direção e não outra, né? Então, aí a gente poderia entrar depois, que vai ficar complicado se a gente vai conseguir, né? A questão da inteligência artificial, etc. Né?
Se ela poderia estar escolhendo por conta própria ou ela escolheria dentro das opções que o programador escolheu, né? Mas aí, se a gente pega os animais, por exemplo, ainda que, voltando no exemplo da ameba, né, que ela tem um universo muito restrito de escolha, ali entre A ou B, ela tem que optar por alguma coisa. Eu sigo nessa direção ou nessa? Eu não sei. Ali tem mais recursos ou tem menos? E ela vai ser responsável, né, se ela fez uma escolha ruim, optou por ir por lá e não por aqui, e de repente está um ambiente seco, um ambiente inapropriado, ou existe algum outro animal, sei lá, uma outra forma de perigo para ela, ela escolheu mal e vai ter que arcar com as consequências para isso, né? Então, seguindo daí em direção ao universo animal, instintivo, eu acho que, né, como se nós somos assim, imagine os animais, o quanto eles não agem por instinto puro, né? Ou seja, não estou parando para pensar no que eu estou fazendo, estou simplesmente reagindo, né, de acordo com as condições. Eu imagino que seria muito semelhante, por exemplo, quando a gente quando estamos sonhando, estamos experimentando aquilo, às vezes é muito real, mas você não tem essa capacidade autorreflexiva. Peraí, eu estou dentro de um sonho, agora isso aqui é um sonho, isso está se passando dentro da minha cabeça, então eu vou tomar as rédeas desse negócio e vou decidir fazer as escolhas. A gente não tem isso normalmente nos sonhos convencionais, né? Então, me parece muito que a questão do instinto, né, e dessa capacidade que o metabolismo proporciona, né, de fazer entre uma escolha e outra, está relacionado com maiores ou menores níveis de consciência. Inclusive, as plantas, né, cara, existem estudos muito recentes falando sobre a vida das plantas, né, como as árvores, com as suas raízes, conseguem se comunicar umas com as outras, né? Lógico que é um outro tipo, elas estão restritas porque não se movimentam nem nada, mas existem um nível de troca, né, onde, de repente, deve haver algum senso de escolha, mais que seja rudimentar e primitivo. Existe comunicação, existe uma interação com o meio, não só o meio natural, existe uma interação com o meio artificial. Se a gente tocar tipos diferentes de música, elas vão reagir de maneiras diferentes. Existe alguma ação. Com relação ao sonho que você falou, lembra, existem os sonhos lúcidos que as pessoas podem ter, mas é um caso especial, que dá para fazer, e parece que as pessoas que exploram isso têm sacadas geniais quando elas perguntam para a consciência, elas podem perguntar para o seu próprio eu, me diz alguma coisa que é importante para mim. Tem várias coisas muito interessantes ali, e dá para treinar, né? Com relação ao que você falou do Castro e aí da consciência, o pessoal da teoria integral pensa igual, na verdade. Na verdade, eles pensam que existe uma consciência cósmica, tal Deus o profundo, que, no nosso caso, a partir do Big Bang, ficou em cada um de nós em diferentes proporções nas criaturas inanimadas, nos quarks, átomos, moléculas, tal. Não seria consciência, eles usariam o termo que o Alfred North Whitehead, em 1925, usou, que é preensão, que é como reage com o meio. E consciência seria para criaturas como nós, os primatas, digamos assim, né? Com níveis diferentes. Mas o grande sacada que você falou, que eu acho que é legal, é a parte da escolha. E a valoração que a gente dá, né? Uma escolha boa, escolha ruim. Normalmente, essa avaliação só pode ser feita a posteriori. Porque no momento, a gente está achando que está fazendo a melhor, com maior ou menor grau de consciência. E depois, ela foi boa e ruim com relação a quê? Com relação à minha existência, com relação ao meio, com relação a tudo. E a gente só sabe depois. É o famoso juiz de videotape. Depois que acontecer é fácil, mas na hora é muita variável que a gente às vezes não consegue. Quanto maior o nível de consciência, melhor entendimento das variáveis em jogo e talvez maior capacidade de avaliação das consequências. É como um grande jogador de xadrez que consegue prever 50 jogadas na frente, porque ele é mestre naquilo. Quanto menor, a mesma coisa. Mas às vezes não dá. Às vezes as circunstâncias são tão... Senão não haveria evolução. Senão seria desde o Big Bang só haveria quarks. Só haveria quarks. Não haveria átomos, moléculas, células, corpos, galáxias. Não haveria. Está tudo movendo o tempo inteiro dinamicamente. E como você falou, no momento que uma consciência toma uma decisão, puxa, colapsa o resto. E outra coisa que é interessante, a gente já falou sobre esse exemplo, é muito interessante. A gente olha para trás, para o passado, e vê uma linha reta. E não lembra que a cada momento que a gente fez uma escolha no passado, existia infinitas possibilidades.
Mas a gente tomou um caminho e colapsou o resto. E assim por diante, voltando para trás, voltando para trás, voltando para trás. Quando a gente olha a linha reta, mas estava cheio de espectros de possibilidades para trás. Não, e é perfeito, porque cai como uma luva no tema, porque é justamente isso. A linha reta só foi criada porque escolhemos. Antes ela apenas estava dentro do campo das probabilidades, né? Ou seja, estava ali dentro de um campo que a gente pode chamar o campo da consciência, o campo da consciência cósmica, inclusive, né? O campo dos arquétipos, né? Estava em algum campo diferente desse tridimensional, desse espaço-tempo pelo qual nós transitamos. Ele acabou se tornando uma linha porque nós interferimos, nós fizemos a medição. Né? Nós fizemos aquela mensuração naquele exato momento e criamos essa linha, né? Tanto é que nessa mesma palestra, o Rupert Sheldrake, ele menciona um outro cara, agora que eu não vou saber quem é, não vou lembrar, mas nem a qual, de que ele fala de que o nosso corpo representa o passado e a nossa consciência é o futuro. Por quê? Porque o corpo é aquilo que nós somos, a mente, a forma como nós nos vestimos, a roupa que escolhemos, o que nós comemos, se exercitamos ou não, se temos saúde ou não temos, em decorrência da forma como nós pensamos, se acumulamos tristezas, se somos pessoas positivas, isso fica registrado no corpo. Porém, o futuro é a consciência. Por quê? Tudo dentro da consciência existe ainda no campo das probabilidades. São possibilidades não manifestas. É o mundo implícito, né? Que só vai se tornar explícito a partir do momento que escolhemos. Por isso que é fácil para a gente, quando a gente olha para trás e vê essa linha, porque essa linha é fruto, é como se fosse uma obra de arte, um desenho criado por nós, a partir de nossas escolhas, né, cara? Por isso que a gente só vê a linha, a gente não vê todas as ramificações possíveis, né? E aquela turma que a gente já comentou aqui, genial, do hiperhumanismo, que trouxe para a gente a ideia do hipercontexto, cada hipercontexto é uma linha. Teoricamente, existem várias dessas linhas, outras opções que foram tomadas, algumas delas são muito paralelas. Algumas delas são muito parecidas com essa vivência aqui. A diferença é que hoje eu troquei de roupa, estou com uma outra roupa, tal. Outras são muito afastadas. A diferença é que uma decisão que eu tomei muito atrás fez com que essa linha ficasse muito distante, né? Tudo no hipercontexto, né? E é genial. E haveria um self nosso, uma consciência nossa, com ser maiúsculo linha, que não é a consciência cósmica, que reuniria todas essas aqui vivências, para ter sentido, inclusive, para a consciência cósmica poder vivenciar o máximo de experiências possível. Dentro do budismo existe isso, né, cara? Que seria a consciência maior, que eu não vou lembrar o nome agora também, mas seria a consciência maior que toma conta, né, ou a alma, sei lá, que toma conta dos outros seres individuais, né? E no final de um processo, de uma etapa, isso é reunido e a partir daí reintegrado ao universo, né, cara? Muito interessante. Genial, é genial, é genial. E essa questão toda da escolha, cara, ela é muito, para mim em particular, ela é complicada porque eu sempre tive muitas dificuldades em escolher, cara. E eu fico me perguntando por quê que eu sempre tive essas enormes dificuldades em escolher. E pior, quando eu escolho, eu fico pensando assim, puxa, mas e se eu tivesse escolhido outro caminho? É muito complicado. Alguns falam que isso é devido ao signo, que os librianos são muito indecisos e tal. Eu não acredito muito em signo, cara, mas de qualquer maneira, eu me vejo em situações assim, onde que realmente é quase que uma agonia, né? Eu faço a escolha, né? Pensando em todas as possibilidades possíveis, né? Avaliando os prós e contras, etc., mas depois eu fico pensando, puxa, e se eu tivesse escolhido outro caminho? E não tenho sossego. Mas, de qualquer maneira, a gente poderia argumentar até que ponto também, né, dentro da ideia do idealismo metafísico, o universo seria consciente seguindo essa lógica das escolhas, né? Porque muitos podem argumentar, tá, se vocês estão seguindo essa linha de raciocínio, onde a escolha participa talvez, eu não sei, nas maiores níveis de aquisição de consciência, ou o fato de você ser consciente é o que não dá para saber o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né, cara? Se o fato de você ter poder de escolha gera consciência ou a consciência te dá esse poder de escolher. Não sei se os dois. Ou os dois, um influencia no outro. O universo não tem isso, o universo não escolhe. Então, depende. Se a gente pensar que existem leis da natureza que foram se desenvolvendo, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em extinção e continuidade, né? Até que ponto isso, no nível metafísico, obviamente não físico, mas no nível metafísico, nos estaria dando subsídios para o universo, dizendo, olha, essa experiência funcionou,
essa não funcionou. Ou essa daqui realmente é uma boa escolha, ou essa escolha aqui realmente não foi uma boa alternativa. Vamos ter que pensar em outros tipos de parâmetros ou outros elementos. É possível, né, cara? Não. Eu acho que o universo escolhe, sim, desde o Big Bang. Senão seria só quark. Se o universo, se dentro da explosão do Big Bang, vamos dizer assim, está implícita essas leis que a gente colocou, o período da teoria integral diz que existem 20 postulados que vêm junto com o Big Bang. Depois a gente já pode conversar com eles. Mas, por exemplo, existe a cada momento, a gente traz o passado, e ele é determinante, a gente traz um pouco o passado. Olha, a gente está aqui agora, no meu relógio são 15h39. Qual a diferença entre o relógio, eu e você, entre 15h39 e 15 horas quando a gente começou o papo? Puxa, até as 15 horas era tudo igual. A diferença, esses 39 minutos tem diferença, mas tem muito pouco. O que a gente trouxe agora às 15h39 é tudo o que veio até agora, mais o que a gente acrescenta de criatividade no momento. Agora, o que eu estou falando agora não estava previsto. Isso o universo está criando. O universo evolui e cria e faz escolhas através de nós, o tempo inteiro. E algumas são mal feitas, mas é parte do jogo cósmico. Não tem problema. Tudo é válido. O juízo de valor é nosso. O juízo de valor, no fundo, é nosso. Puxa, escolhi errado, casei com a mulher errada. Você aprendeu tanta coisa, foi tão bom. Dependendo de como você analise, não foi errado. O que é certo? É ficar para sempre? Talvez sim, talvez não. O juízo de valor é nosso. O Carlos Paz dizia muito isso. O universo não tem escrúpulos. O universo se expande, o universo experimenta. E está valendo. Através de nós. Claro, melhores escolhas que levam à continuidade, e falamos agora justamente do planeta Terra, são muito melhores. Botar isso aqui a perder, para nós, seria uma oportunidade muito ruim. Para o universo, não. O universo está aprendendo. Deve ter outros planetas aí vingando. Para nós, seria uma chance horrível botar esse planeta que é uma joia, uma preciosidade a perder, que é o que a gente está fazendo, e talvez a gente viva para ver isso aqui sucumbir. Nós temos que reagir rápido. Mas para o universo, teoricamente, é experimento. Olha lá. Olha como é que é possível criaturas inteligentes botarem tudo a perder. É possível, sim. Olha como é possível criaturas racionais agirem racionalmente. É possível, sim. Olha como é possível uma minoria botar maioria para sucumbir. É possível, sim. É isso que eu ia dizer, porque, na verdade, estamos aqui no topo, mas, assim, existe uma multitude de outros organismos participando do mesmo ecossistema, né, cara, que também vão juntos. Se a gente colocar tudo a perder, eles também vão perecer, né? E olha que interessante. Olha como é que é a pirâmide. O número de criaturas evoluídas é sempre menor do que as menos evoluídas. Pode ver. Existem mais quarks do que átomos. Existem mais átomos do que moléculas. Mais moléculas do que células. Mais células do que organismos. Mais organismos do que corpos. E assim por diante. E essa minoria consciente que tem o poder de mexer com a realidade, está botando tudo a perder. Exato. Você tocou até num ponto que vai ser tema de um outro episódio, que é uma coisa que o Bernardo Kessler menciona em um dos vídeos, que é o privilégio de estar na condição humana, cara, e que a gente não tem noção da posição que nos encontramos. E que pelo fato de a gente não ter consciência disso, a gente coloca tudo a perder, né? Porque é um privilégio estar humano, né? E não um fardo, ainda que a sua vida seja imensamente sofrida. Então, não vou adiantar muito aqui, eu vou deixar isso de lado. Porque a maioria se comporta como homo bovinos, porque a maioria nem se tocou que a gente está numa espaçonave terra, como disse o grande Buckminster Fuller, e se comporta como passageiro irresponsável, que cospe no assento, que dá cotovelada no vizinho, que só quer ficar na janelinha, e não percebe. Esse é a tal da consciência zumbi, né? Ele sabe que está vivendo, sabe, mas ele está totalmente alheio à importância que ele como indivíduo e a gente como sociedade tem na continuidade de todos nós. Não está nem se tocando. Tá na casinha 1, casinha 2, não está olhando o que está acontecendo. E uma pessoa nessa condição, muitas vezes, ela é escrava dos seus instintos, ela é escrava de suas emoções, né? Da emoção do momento, né? Da reatividade que é automática, né? E ela não está ali atenta, digamos assim, ao que está acontecendo de forma implícita ou explícita, né? Então, ela tende a agir dessa forma primitiva mesmo, passando por cima dos outros e colocando tudo a perder, justamente por essa falta de
de assunção de responsabilidade em relação ao seu papel naquele ambiente. Exato. E por que ela não enxerga? Ela não está enxergando. Ela só está enxergando aquilo, o imediatista, a sobrevivência agora, eu e minha turma no máximo. O que importa? O resto? Não importa. O resto, o que é o resto? O resto é o outro. O outro é o inimigo. O outro não me interessa. O outro é o infiel. Né? Não está enxergando. E como é a grande maioria, olha o estrago que causa. Olha o estrago que causa. Mesmo, de novo, estrutura de consciência é diferente de estágio de consciência. Então, a pessoa pode ser muito iluminada, mas se ela não tiver essa mínima visão mundicêntrica, como a gente falou, não vai dar tempo e não vai dar pé para a gente reverter o drama que está tendo. Como é pouca gente e pouco recurso e pouca capacidade de movimentação, sobram as teorias, sobram as soluções no papel para resolver o problema, mas falta a atitude prática. Vai ficar, a água está subindo na canela, a gente vai reagir quando estiver no pescoço. Talvez não dê tempo. Para muitas coisas, já passou do ponto de não retorno. Para muitas coisas. A gente não está se tocando. É igual, a gente já falou sobre isso, é igual filme de catástrofe norte-americano. Tem 3 ou 4 pessoas com a bandeirinha, olha, cuidado, é a maioria nas férias em Miami. Não, depois a gente vem. E o tsunami vindo, só depois que ele chega. Mas existe uma camada enorme, né, como você falou, a maioria que transitam dentro de uma esfera de sonhos. Estão sonhando acordadas, né, na verdade, né, cara? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sonhando do ponto de vista da falta de capacidade autoconsciente, né, e da falta de capacidade de autorreflexão e de responsabilização pelos seus atos, né? Então, é como se tivesse a maioria dormindo mesmo, né? Então, a palavra consciência ela pode ter até um sentido ainda mais diferenciado, né? Do ponto de vista em que existem camadas onde as pessoas sonham acordadas, né? Além dos sonhos internos, né? Que fazemos ao dormir, né? Mas existe o sonhar acordado também. O que é o sonhar acordado? É você agir de acordo com esse mundo instintivo e esse mundo inconsciente que toma conta da gente. Esse deixa a vida me levar, né, cara? Do Zeca Pagodinho. Sem assumir essa responsabilidade de que, puxa, eu faço as minhas escolhas, eu sou responsável, não só pela minha vida, mas por todas as coisas ao meu redor, né? Eu sou responsável, não o presidente, eu sou responsável e não o meu vizinho, né? Eu sou responsável e não o meu cônjuge. Né? Lógico, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, é claro, não estou negando isso, porém, falta muito a gente assumir a nossa própria, né? A maioria que está na casinha 1 e 2, como eles não estão percebendo, eles vão ser vítimas da frase eu não tenho escolha. É o sistema que me põe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, e é normal, ele não vai estar chegando mesmo. Agora, por outro lado, e aí é polêmico, viver encarnado na Terra exige sacrifícios, já sabemos disso. Como diriam os grandes zen budistas japoneses, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional, mas a dor é inevitável. Legal. Então, vamos ter que ter dor? Sacrifícios serão necessários. Alguns sacrifícios, eu acho que para resolver esse problema vai ter que ser feito pela elite. Não a elite econômica, a elite consensual. E o sacrifício vai ser, puxa, nós vamos ter que impor algumas coisas de cima para baixo, porque não vai dar tempo de esperar que essa turma lá de baixo acorde. Não, primeiro a gente vai botar o trem no trilho, mesmo na força, na raça, que eu não sei como é que vai ser. E depois a gente vai tentar ajudá-los a entender o porquê. Porque se for esperar, não vai dar tempo. Não vai dar. Isso é uma visão que eu estou tendo. Eu acho que continuo otimista, que eu acho que nós estamos no meio a meio. Mas se a elite consciencial não atuar rápido, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É muito louco, porque acaba entrando numa condição de, como eu posso dizer assim, de evangelização, né, cara? Que é um tanto perigosa, porque a gente passou pela Idade Média, foi o período que mais se pregou, né, cara? Na história humana, foi o período da Idade Média, e sabemos muito bem o resultado, né, que ocorreu, que foi um período enorme de obscurantismo, né? Então, embora eu entenda essa questão de que certas questões têm que ser impostas, a gente não lida bem com isso, né, cara? Historicamente falando, a gente nunca lidou bem com isso. Por isso que eu acredito muito mais numa revolução interna de consciência do que uma revolução física, externalizada, social, digamos assim, né? Porque nós fomos sempre muito
erramos muito a mão sempre quando foi para agir dessa maneira, né? Mas eu acho que se você, voltando a mencionar, né, se trabalhar dentro do campo da conscientização, eu acho que aí sim a gente tem o terreno onde as coisas... Voltamos a entrar aqui no campo das probabilidades, né, no campo das possibilidades também, onde a gente dá maior poder de escolha para as pessoas, né, cara? E eu acho que, cara, de uma certa maneira, entra um pouco na proposta também desse canal que nós temos aqui, né, cara, de você abrir o leque, né, de possibilidade para as pessoas, para que elas possam escolher entre um vídeo do gatinho e outros vídeos de besteiras que existem às pencas no YouTube, né, para a pessoa escolher alguma coisa que seja um pouco mais... Eu não gosto de usar essa palavra, né, cara, que vai parecer muito presunçoso, mas um pouco mais séria, digamos assim, que venha a atender uma porção mais profunda dela, que às vezes está adormecido lá e ainda nem despertou. Você tem razão. Na verdade, a conscientização é o caminho do Bodhisattva, né? Que puxa, eu vou alcançar a iluminação, mas eu não vou entrar no portão que não existe. Só vou passar depois que eu fizer todo mundo passar. Beleza, isso é bom. Mas eu acho que tem que ser concomitante. Algumas coisas, tudo... Uma das coisas que eu aprendi com o pessoal da teoria integral ao contrário do que a gente imagina, dessa coisa dicotômica, isso ou aquilo, não, na verdade, quando a gente tem essa dúvida, geralmente é os dois. Quer ver? Olha o exemplo. Todo mundo é livre. Quer tomar vacina, pode tomar. Pode. Não quer tomar vacina, fique à vontade. A pessoa tem o direito de não aceitar? Tem. Mas se eu sou dono de um restaurante e eu quero preservar os meus clientes, eu tenho direito a exigir um passaporte. É o meu estabelecimento. Eu estipulo essa lei. Você quer entrar aqui? Você apresenta isso. Você não apresenta? Eu te respeito, cara, mas aqui não. Porque para a melhor convivência desta comunidade, você não faz parte. É nesse sentido. É nessa imposição. Entendeu? Nesse sentido, então, muitas vezes o poder de escolha está na opção pelas duas, e não por uma ou outra, né? Isso. Então, por aí. É o que ocorreu, por exemplo, agora com como é que é o ator lá que fez o Star Trek, cara, que acabou de... William Shatner? Que acabou de usar a Blue Origin lá, né? Usar não, né? Na verdade, convidado pelo Jeff Bezos para ir para o espaço, né, cara? Ficou algumas horas lá e depois voltou dando aquela entrevista impactado, pacas, né? Super impactado com a experiência. E acho que foi o príncipe da Inglaterra que criticou... Príncipe William, William, né, que criticou pra caramba, que é aquela crítica que a gente já havia mencionado já em outros episódios, né, do pessoal contra esse movimento da exploração, do turismo espacial, né, cara? Mas que, na verdade, a resposta para isso, eu acredito muito, realmente os dois ao mesmo tempo. Não estou dizendo que é para deixar de cuidar do planeta e não estou dizendo que é para parar, né, com o turismo espacial, cara. Por que não fazer os dois? Dá para fazer, dá para fazer os dois, existem recursos, existem possibilidades. É que a gente, como humanidade, tem outras prioridades. A gente, como humanidade, ainda não tem esse pensamento generalizado cosmocêntrico. Existe alimento para todo mundo? Existe. Mas ainda tem 1 bilhão de pessoas passando fome? Tem. Tem gente que hoje vai... Eu li estatística ontem do relatório do Médicos Sem Fronteiras, eu vou esquecer agora, mas é alguma coisa assim, tipo, a cada 24 segundos, 5 mil pessoas estão morrendo de fome. Por que não tem comida? No planeta tem comida, ela é mal distribuída. Né? Não é a questão. Eu estava lendo também, outro parênteses aí, estava lendo sobre a Madre Teresa de Calcutá, que teoricamente ela diz o seguinte: quando uma criança pobre morre, não é porque Deus a abandonou, é porque nem eu, nem você chegamos a tempo. Porque se a gente chega a tempo, ela não morre de fome. Né? Então, não tem recurso, mas a gente desvia de outra maneira. É tudo ao mesmo tempo. As vantagens do avanço científico são inegáveis. Não é isso ou aquilo. Claro, todo orçamento será curto, todo cobertor será curto, mas, aliás, tocando no tema, priorizar, fazer escolhas melhores com o dinheiro, com o orçamento, é que é a grande sacada. Nunca vai ter para todo mundo, mas é as escolhas que a gente faz que é interessante. Né? O ponto aí não é, estou gastando tantos bilhões para ficar fora do planeta e podia ter usado esse dinheiro para acabar com a fome no mundo. Não! Mesmo que todo aquele dinheiro fosse colocado, continuaria havendo, porque é só paliativo. Enquanto não for uma coisa... A ideia se eu der só comida, se eu der só o peixe hoje, ele bata a fome hoje, mas e amanhã?
Cara, o que que é essa musiquinha? É o telefone tocando ou o Star Trek tocando no meu telefone? Ó, que A lindo. ideia é, o ensinar a pescar demora um tempo também. Então, tem um certo tempo que deverá haver essa coisa do dar comida todo dia, sim, para evitar que a pessoa morra hoje. Mas não pode ser só isso. Tem que ser isso mais o processo de conscientização, educação. É isso que dá trabalho. É isso que não tem, hoje não tem braços e mãos para fazer tudo isso. Tem gente fazendo, mas não é suficiente. Ainda não é suficiente. Cara, é muito interessante porque você me fez pensar uma coisa que eu nunca havia pensado antes, que é o seguinte, né? Talvez ao longo da grande linha da evolução, né, que estavam falando sobre a linha, de que a gente olha para trás e observa uma linha, mas no meio do caminho houve várias bifurcações, né, uma multitude de bifurcações no meio do caminho que a gente não tinha consciência. Talvez esse processo de desenvolvimento e de acúmulo de poder de escolhas com essa amplitude de leque que vai sendo que vai ocorrendo ao longo do tempo, cara, ela parte desse princípio realmente do 0 e do 1, né? Ou seja, sim e não, é esse caminho ou outro, né? Porque simplesmente acho que não há inclusive condições de processamento, massa cerebral suficiente ao longo da evolução, passando, né, por todos os animais até chegar a culminar na gente, para você conseguir pensar o quê? Em escolhas que envolvam coisas além desse 0 e do 1. Porém, computacionalmente, nós sabemos que embora os computadores eles façam uma ou outra escolha a cada, sei lá, fração de segundo, isso é muito rápido. Então, talvez a gente, por condições biológicas aprimoradas e diferentemente de outros animais, tenhamos essa rapidez porque temos condições físicas, biológicas, metabólicas para que isso ocorra, né? E talvez hajam formas ou consciências que consigam fazer esse processamento de forma não mais polarizada, mas de forma multifatorial, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu não estou escolhendo entre um caminho e outro, eu estou escolhendo uma ramificação toda, porque eu estou conseguindo enxergar lá na frente que esses dois caminhos eles se bifurcam em mais 5, 6, 7, 9, 12 e a coisa vai embora. Então, aí que a gente sai dessa condição imediatista e consegue ver de forma mais ampliada, observando que um desses dois caminhos é a escolha mais imediata, beleza, mas eu passo a enxergar por cima, conseguindo observar que isso se bifurca, se ramifica, né, cara? Então, talvez até essa questão de escolher entre esse e outro também seja uma condição primitiva de escolha, e seres mais conscientes conseguem escolher mais coisas ao mesmo tempo, porque tem essa condição de análise, tem essa condição de perceber mais longe, né, que você está mencionando, e aí sim, realmente, entre escolher entre o turismo espacial e cuidar do planeta, a pessoa para e fala assim, realmente, olha, não, vamos fazer os dois, porque dá para fazer os dois, temos condições para, uma coisa não impede a outra. Né? Tá? E, no limite, se racionalmente sentarmos e chamarmos, olha, o orçamento está curto, vamos primeiro resolver o problema, sei lá, da habitação mundial, da alimentação mundial, depois a gente escolhe mais para isso, tudo bem, que seja uma coisa consensual. Dá para fazer, se chegarmos a esse consenso. Esse é o ponto 1. Ponto 2, certeza, assim como a gente, entre nós, entre as pessoas, níveis de consciência maiores, permitem enxergar realidades diferentes, e, portanto, fazer escolhas melhores, claro que criaturas que estão na nossa frente estão tendo isso. O legal é, se ainda estão encarnadas, ou se ainda são experienciais, quer dizer, se existem elas e o externo, se elas ainda não são o profundo, ainda tem coisas para evoluir. Se elas ainda são espectadores, se ainda são observadores, tem coisas para ver. Então, nunca verão tudo. Verão muito, mas não verão tudo. Isso Sim. É muito legal. Isso é muito legal. Tá. Agora, a grande sacada é essa. A gente está sempre fazendo essas escolhas, sempre está fazendo essas opções. E, de novo, algumas coisas só vêm a posteriori. A gente só vai saber depois que a coisa aconteceu. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E outra coisa, é possível saber aonde Júpiter vai estar daqui a 20 anos. É possível saber aonde a galáxia de Andrômeda vai estar daqui a 100 anos. Não é possível saber onde o seu cachorro vai estar daqui a 5 minutos. Você falou da equação de Schrödinger. Quando tem vida na jogada, a quantidade de variáveis, não dá para saber.
Olha que louco, a gente pode saber exatamente para onde a Terra vai estar, onde Marte vai estar, a gente põe uma cápsula e põe lá, mas não vai dar para saber o que o gatinho que você tanto adora do vídeo vai fazer daqui a 3 minutos. Não dá, não dá. Por outro lado, existe toda a questão instintiva que você consegue observar o comportamento de um jacaré, um réptil qualquer, comportamento de um animal qualquer, ele vai estabelecer certos padrões de comportamento passíveis de serem entendidos, inclusive até previstos, né, cara? Por outro, existe um nível aí realmente de indecisão e de indeterminismo, digamos assim, que não tem por onde. Isso é fácil. Então, entrou vida no meio, quando tem matéria inanimada, entrou vida no meio, uau! Mesmos padrões, fuga ou luta, tá? Mas às vezes, no mesma situação, nunca é a mesma situação, mas numa situação muito parecida, as reações são diferentes. A gente avalia, mesmo nós, a gente avalia na hora, como você falou, é tão rápido, a gente avalia na hora, vou encarar esse bandido ou vou sair correndo? É fração de segundo. Isso quando não dá parálise, né? Você paralisa total e não faz nada, porque a não ação é uma ação. A não escolha é uma escolha. Exatamente. E você mencionou uma coisa que é interessante, cara, embora tenha pouco tempo aqui, eu vou tentar falar, que é justamente essa postura que a gente tende a utilizar ou a analisar as entidades extraterrestres ou as civilizações extraterrestres como seres quase divinos, né, cara? Assim, e não, né? O problema é que tudo é estendido, né? Inclusive o tempo de vida, a capacidade da vida se desenvolver ao longo do tempo, né? E, inclusive, o próprio conceito de Deus, ele acaba ficando tão abstrato que a gente passa a não alcançar mais e nem fazer questão de tentar definir, porque a gente perde completamente, não há capacidade, talvez, de processamento ou conceitual para se definir o que seria Deus, mas é interessante observar que, enquanto essas criaturas estão encarnadas, ainda que estejam muito à nossa frente, em termos de tempo mesmo, né, em termos de tecnologia, se eles estão encarnados, cara, é muito provável que eles ainda tenham que fazer escolhas, né? E que ainda exista uma parte determinante da vida deles que é desconhecida, né? Porque a partir do momento que você conhece tudo, não parece pelo menos do ponto de vista que eu me encontro agora, não haver sentido em estar encarnado, né, ou estar vivendo, porque você passou a dominar todas as condições, todos os elementos que fazem parte da natureza de uma forma tão assim perfeita que isso deixa de fazer sentido. Então, para mim, é mais cabível, mais plausível, digamos assim, que ainda, embora eles estejam muito na nossa frente, muito, e isso eu falo com convicção pelos poucos momentos que eu tive contato com alguma dessas entidades, de que ainda assim existe uma parte desse jogo conosco, né, que é a parte do contato, que nem para eles é certa de que ocorra. Eu acho que também, como nós, se a gente está inventando isso, imagine eles, né? Existe algo no campo da probabilidade que transita ali, que é possível mais ou menos prever, né? Mas eu acho que também existe uma parte que realmente uma incógnita. Não. De novo, se existe um indivíduo, se existe um ego, com E maiúsculo, não um ego não, se existe um ego, não sabe tudo. Porque se sabe tudo, é a consciência cósmica, é o profundo, é o tal. Então, terminou a jornada de volta. Se ainda tem a experiência, eu observando uma coisa, está aprendendo ainda. Essa turma faz escolhas o tempo inteiro, vir aqui, trabalhar aqui, é uma escolha. E lidar conosco é uma variável, é igualzinho a variável do seu cachorro. Onde ele vai estar daqui a 5 minutos? Onde nós vamos estar daqui a... Dependendo, mesmo com os vários impulsos e dicas e relacionamentos que a gente está tendo, não dá para prever como é que a gente vai reagir. Esse é um ponto muito interessante. E com relação a Deus, isso é muito legal, a gente pode um dia falar sobre isso. Não dá para conceituar, realmente não vai ter, mas dá para experimentar. Ahá! E aí que vem a grande sacada que eu te falei, que eu estou tentando experimentar um dia. Teoricamente, a experiência que a gente tem é a mesma deles. É a mesma, a experiência é a mesma. A conceituação vai ser diferente, mas a experiência tem que ser a mesma, porque é o mesmo campo. É a mesma fonte. Isso a gente pode falar um dia, que vai ser muito legal. Pode ser.
Eu concordo em parte, digamos assim, porque eu acho assim, a experiência, acho que ela pode ser a mesma no final. O problema é que, até você encontrar a totalidade disso, existem muitas escalas, eu acho, cara, a serem atingidas, né? Então, Mas o pessoal que tem essas experiências transpessoais chega, pá, eu experimentei, eu vi como é. Não sei descrever, voltei para cá, não é isso aqui, é outra coisa. Esse é o tipo de experiência que eu estou dizendo. tá, nesse sentido eu concordo. Esse tipo. Mas, Tá. mas assim, impressionante quanto maior você passa a sair desse nível de consciência egocêntrico, etnocêntrico, passa para o mundicêntrico ou cosmocêntrico, quanto mais você amplia a consciência, menos capacidade você tem de explicar o que seria, afinal de contas, Deus, porque a gente sai daquela figura puramente antropomórfica, né, de um ser de barba sentado num trono, sai dessa visão infantilizada, né, e passa a ampliar a consciência num nível em que tudo isso cai por terra, né, passa a ficar muito infantil realmente, e aí vai ficando cada vez mais difícil, isso que é o mais louco, porque deveria ser o contrário, né, pô, se eu estou ampliando o meu nível de consciência, a minha capacidade de percepção da totalidade deveria ser necessariamente maior, e acontece justamente o contrário, né? Fica cada vez mais abstrato, mais inatingível. Inefável. Não, Inefável. Faltará, o vocabulário não acompanha. E aí, realmente, nosso poder de escolha fica completamente prejudicado. Muito bom. Mas, enfim, né, cara? Pô, eu acho que deu aí já quase um minuto, uma hora. Uma hora, aqui deu Então, uma hora e 50. daqui a pouquinho já dá. Então, eu queria agradecer a você, cara, por mais esse papo. Muito bom. E pedir para os nossos seguidores aí para curtirem o vídeo, darem a sua opinião, para se inscreverem no canal também, porque assim vai ajudando a gente nesse projeto humilde, né, que a gente faz de coração, né, mas é super humilde, né, dentro dos recursos, das possibilidades, das capacidades de escolhas que nós temos. É a nossa escolha, afinal, né? É a nossa escolha fazer isso uma vez por semana, né, aqui para esse canal, né, cara? Nós fazemos porque é divertido, né, cara? Acima de tudo. Eu queria agradecer a você mais uma vez, cara. Valeu mesmo, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Tamo junto. Um grande abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.